Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Pesquisa da UFPB desenvolve leite de cabra em pó sem lactose. Quarto seminário de mediação e arbitragem é realizado em parceria com a UFPB. 100 anos do rádio no Brasil é tema de mesa redonda promovida pelo Departamento de Comunicação da UFPB. Projeto da UFPB oferece aulas de computação para surdos. E curso de fisioterapia realiza sessões de massagem para diminuição do estresse. Agora, no Jornal Universidade. Um seminário realizado em parceria com a UFPB tratou dos meios adequados de resolução de disputas e conflitos na área jurídica. O evento contou com a presença de vários especialistas e de instituições que são referência na área. A troca de ideias entre duas ou mais pessoas resulta numa conversa. É a forma mais fácil para resolver um problema no dia a dia. O diálogo por conciliação, mediação ou arbitragem é também uma forma jurídica de resolver conflitos, buscando uma decisão consensual em que ambas as partes saiam favorecidas. Muitas vezes os processos judiciais são burocráticos. Esses métodos evitam o desgaste e proporcionam uma solução muito mais harmônica. Mediação e arbitragem são métodos adequados de solução de conflitos. A mediação, ela tem por objetivo garantir que as partes se autocomponham. Então é um método autocompositivo que se utiliza de um terceiro, que vai utilizar algumas ferramentas para garantir que as partes tenham um melhor conhecimento sobre os seus próprios interesses. E aí, assim, no decorrer desse procedimento, com o auxílio do mediador, que é esse terceiro, as partes, normalmente, e na maior parte dos casos, que é um método muito efetivo, elas garantem um conhecimento melhor dos seus interesses e da própria disputa e chegam a um acordo. O tema foi tratado no 4º Seminário de Mediação e Arbitragem, realizado de 4 a 6 de julho pelo Núcleo de Estudos em Métodos Extrajudiciais de Soluções de Conflitos da UFPB, o NUMESC, e proporciona um contato dos participantes com referências na área. O seminário ele surgiu a partir da criação do grupo de estudos, que é o NUMESC, o Núcleo de Estudos em Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos. A ideia inicial do NUMESC foi que fosse um grupo para competições, porque existem competições acadêmicas, competições estudantis, nas quais os alunos fazem simulação de mediação e de arbitragem. E como eu sou universidade, eu acredito que eu não seria adequado para um grupo de uma universidade federal ter apenas um grupo para educar os alunos a repetirem discurso. Então eu optei por fazer algo maior para que os alunos pudessem pesquisar, pudessem realizar ações de extensão. A Ordem dos Advogados do Brasil foi representada no evento por Francisca Leite, que defendeu a utilização dos instrumentos de resolução de conflitos como essenciais para uma decisão pacífica. Nós buscamos a paz e a união como instrumentos de resolução de conflitos em todos os sentidos. E temos uma grande identidade, uma grande infinidade com esses instrumentos que buscam, através do diálogo, sempre que houver litígio entre as pessoas. Uma boa notícia para as pessoas que sofrem de alergia ou intolerância ao açúcar do leite. Uma pesquisa feita no Departamento de Biologia Molecular da UFPB está desenvolvendo o leite de cabra em pó sem lactose. No Centro de Ciências Exatas e da Natureza, no Campus 1 da UFPB, está o Laboratório de Bioquímica Genética e Radiologia. Foi lá onde teve início o estudo para se chegar ao leite de cabra em pó sem lactose. Uma pesquisa coordenada pela professora Tatiane Gadelha, do Departamento de Biologia Molecular. Nós temos um projeto que foi com vários pesquisadores e nós estávamos estudando as proteínas tanto da caseína, que é a parte branca do leite, quanto do soro do leite. E a partir daí nós precisávamos retirar a lactose para dar continuidade a esse processo. Esse projeto ele começou em meados de 2014, em conjunto com outros professores, tanto da UFPB quanto fora dela. Então não é um projeto feito somente pela UFPB, mas por uma parceria de outras instituições também. Um dos fatores que nos levou a fazer isso foi que os municípios que têm essa produção, eles não conseguem comercializar todo. Então eles não podem produzir mais do que eles têm condições, mas não produzem.
e eles não têm para quem vender, né? E se você tiver sem ser em pó, como a gente faz aqui, ele dura em torno de 3 a 4 dias. Então, assim, você tem baixa longevidade de prateleira para ele. Então, depende de acondicionamento, depende de transporte, depende disso tudo. E quando a gente transforma ele em pó, nós temos, então, maior longevidade, diminui gasto com transporte e com acondicionamento. A professora descreve quais são os principais benefícios do consumo de leite de cabra sem lactose. Nós temos que o leite de cabra, por si só, ele tem alta digestibilidade e baixa alergenicidade, que é o contrário do leite bovino. E quando se tira a lactose, nós ampliamos essa gama para um público mais seleto, que seria os que têm problemas com lactose, né? Então, as pessoas que têm problema com lactose podem ingerir esse produto sem muitos, vamos dizer assim, problemas gastrointestinais, que é causado pela presença da lactose. Mas esse produto ainda a gente não verificou a quantidade de lactose, a gente sabe que não tem, mas às vezes traços, né, quantidades mínimas dela pode causar danos para pacientes que são altamente alérgicos à lactose. Ela também fala da importância da ingestão do soro do leite, subproduto rico em proteína que geralmente é descartado na produção de laticínios. O soro do leite ele é produzido em altas quantidades pela indústria queijeira, né, e é jogado. Muitas vezes não tem um descarte, né? Não tem esse resíduo não tem um descarte recomendado, né? Ou apropriado, e isso causa danos ambientais. Além de que eu teria uma grande concentração de proteínas, que hoje, né, proteínas é uma fonte cara, né? E nós então assim estamos jogando fora, e ele tem em torno de 65% de proteínas que podem ser solubilizadas, ou seja, que podem ser dissolvidas em água, e assim aproveitando essa proteína, né, de uma forma mais especial, principalmente porque também esse soro que nós trabalhamos aqui, nós retiramos a lactose, e também nós podemos usar esse subproduto evitando assim esse desperdício, essa liberação e esse dano ao ambiente. O estudo é fruto de uma parceria com o Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba, CNPq, e produtores de leite de cabra paraibanos. Embora as pesquisas estejam em estágio avançado, a insuficiência de recursos e um conjunto de outros fatores ainda são um empecilho para se chegar a um produto que esteja disponível nas prateleiras dos supermercados. Sim, a curto prazo é difícil, né? Nós temos esse produto, primeiro que nós estamos com a equipe mais reduzida, e segundo que apesar de nós termos o apoio do Instituto, que é o IDEP, nós tivemos o apoio do CNPq, mas o recurso financeiro é muito pequeno. Então, as universidades em si estão passando por isso, né? Eu acho que pesquisa é investimento e não gasto, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás de fontes, né, financeiras, porque a gente não tem mais caixa, né, recurso financeiro nenhum para continuar esse projeto. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, projeto da UFPB oferece aulas de computação para surdos. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Estamos de volta. A UFPB realiza aulas de computação para surdos no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes do Campus 1 em João Pessoa. Confira. Tudo começou em 97. Um grupo de amigos surdos interessados nas novas tecnologias se reuniram com o objetivo de criar sinais para identificar os componentes do computador. Porque o tema sempre foi muito interessante para a gente. Então, assim, a gente sabia que tinha vários ouvintes que faziam o curso de computação, mas faltava para nós surdos. Como é que nós íamos fazer para entender e realmente ter acessibilidade, né? Então, nós juntamos um grupo de alguns surdos na casa do Newton, né? Alguns sinais meio assim, sem entender, errado, trocamos ideias. Aí foram estudando, isso foi tudo em 1997. Começamos a organizar. Aí, em 1998, a gente viu que já tinha alguns sinais que poderia ficar acessível e desenvolver. E estava em parceria com alguns ouvintes. E vimos a importância de realmente fazer essa comunicação na parte da computação, com as palavras, com os sinais, a imagem, mostrando a parte lexical para poder entender, para que os surdos entendessem o conceito e assim fizesse realmente a comunicação. Hoje, o grupo cresceu e agora os encontros acontecem todas as quintas-feiras no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB. Mudança que possibilitou a outros surdos aprenderem as linguagens desenvolvidas.
Igual, né, essa questão, nós acabamos divulgando um para o outro, falando, olha, venha, que é importante vir participar para o trabalho, como você bem colocou. A importância de aprender a questão das novas tecnologias, da informática, vai abrindo a cabeça, ele vai vendo que realmente isso é válido no dia a dia dele, né, como profissional. Então eu percebo assim, que a pessoa começa a ter interesse, ele descobre como é bom estar aqui interagindo com outros para poder aprender dia a dia a tecnologias da informática até para o trabalho e para a sua vida diária. É um curso, eles fizeram a inscrição, é uma duração de 2 meses. Então aí vem a questão da frequência. O mês de junho tivemos 4 aulas, em julho teremos mais 4. Então um total de 8 aulas no final e recebe um certificado, em duração de 2 meses. Nós mostramos, né, estudamos como é importante essa questão da informática, né, para eles, a gente vê que alguns não sabem. Então como é que nós fazemos isso para poder divulgar? Então o grupo aproveita, fez algumas filmagens, mostramos em alguns grupos particular nosso, mostrando quais sinais, e começou alguns outros que nem tinham acesso a ter interesse e vieram para cá. Então é praticamente, estamos pensando agora fazer também realmente um site próximo que tem os sinais, mas foi divulgado para grupos tipo WhatsApp, que divulgou para chamando um outro, usando a rede social para divulgar particular. Atualmente, 10 alunos participam das aulas que também ajudam na inclusão dos surdos no mercado de trabalho. Gilmário Ramos é auxiliar de atendimento e contou o que está achando do curso. Quando eu fiquei sabendo, né, que tinha esse grupo de surdos e estavam desenvolvendo, eu falava assim, eu vou ficar para trás, eu com 19 anos, não. Eu realmente vou lá, eu vou aprender. Antes eu não sabia de nada, né, negócio desses conceitos, algumas coisas assim. E quando eu fui vendo, fui adquirindo, aprendendo, fui interessando e vendo que isso realmente vale a pena e está sendo muito bom para mim. E eu agradeço muito ao grupo de ter organizado isso para usar para nós termos realmente uma acessibilidade. Os problemas de saúde mental podem estar ligados a uma prática perigosa, a automedicação. A equipe da TV UFPB foi ouvir um profissional a respeito do tema. A automedicação tem se tornado um hábito cada vez mais comum. Em abril deste ano, o Conselho Federal de Farmácia publicou dados preocupantes a respeito do tema. Segundo a pesquisa, 77% dos brasileiros fizeram uso de algum tipo de medicamento nos últimos 6 meses. 1 em cada 4 pessoas utilizam remédio por conta própria todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. Para esclarecer os riscos dessa prática, nós conversamos com a farmacêutica e professora da UFPB, Valerie Reis. A gente já viu casos, inclusive já viveu casos, por exemplo, de um paciente que chega e está com uma queimação e ele quer comprar um sal de frutas e, na verdade, esse paciente pode estar tendo alguma doença grave, até mesmo, por exemplo, um infarto do coração, um infarto agudo do miocárdio. E isso, ele está mascarando o sintoma e pode levar o paciente a consequências muito graves. Então, de um modo geral, o que a gente diz é que a gente precisa ter uma avaliação adequada para avaliar bem esses sinais e sintomas, para ver se pode ser tratado e se ele pode ser manejado, por exemplo, na farmácia. Então, o farmacêutico faz a indicação de um tratamento adequado ou se precisa de uma avaliação mais pormenorizada e uma investigação propriamente dito. Porque muitas vezes a gente tem sintoma e a gente não sabe por quê. A gente não quer que todo, por exemplo, paciente que tenha uma dor de cabeça vá para a UPA. Imagine, seria absurdo. Entretanto, precisa avaliar como é essa dor de cabeça, qual é a frequência, qual é a intensidade, qual o manejo adequado. E isso é bem passível e é bem interessante a gente destacar que a farmácia é um estabelecimento de saúde que o farmacêutico pode orientar nesse tipo de questão. Todo mundo na sua casa tem uma maletinha de remédios e tudo mais. Queria que a senhora alertasse para a importância de ter ou os riscos de tê-la. Tá. Caixinha de remédio. Então, é difícil a gente falar contra alguma coisa que de disseminação nacional, né? Todo mundo tem um remedinho que fica lá para alguma coisa, para uma situação específica. Na verdade, o que a gente gostaria é que, assim, nessa caixinha de remédio pode ter muito risco envolvido nessa caixinha de remédio. Então, eu guardo o medicamento, eu não termino
meu tratamento e eu guardo aquele comprimido ali para uma outra vez que eu tiver o sintoma. Mas não significa que é a mesma condição clínica. Então, a gente tem inúmeros riscos envolvidos nesse processo. Ter a caixinha de medicamento, tudo bem se a gente tiver medicamentos de baixo risco. Como definir isso? A gente tem os medicamentos considerados isentos de prescrição, que são medicamentos para tratar os transtornos autolimitados, tá bem? Que são transtornos benignos e que isso pode ter orientação, o farmacêutico pode te orientar a quais medicamentos seriam indicados para quais questões. Entretanto, esse hábito de guardar e de formar uma farmácia mesmo em casa, que a gente chama farmacinha, pode estar associado a muito risco para a criança e para a própria pessoa que está manejando a sua saúde, muitas vezes sem ter uma informação adequada. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, professora da UFPB lança livro sobre o músico Gerardo Parente. Curso da UFPB oferece sessões de massagem para diminuição do estresse. O Jornal Universidade volta já. O Jornal Universidade está de volta. O estresse está presente no dia a dia de muitos brasileiros. Pensando nisso, o curso de fisioterapia da UFPB oferece sessões gratuitas de massagem para reduzir a tensão corporal. É no Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais, RTM, do Departamento de Fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde, no Campus 1 da UFPB, onde todas as sextas-feiras pela manhã é desenvolvido o projeto de extensão Sexta Sem Estresse. Como todos sabem, nós vivemos num mundo de muita competitividade e agora essa era digital que nos obriga permanentemente a estar aí sempre digitando, sempre correndo contra o tempo, está deixando cada vez mais as pessoas estressadas. Em cima disso aí, a gente analisou para fazer um programa que tentasse melhorar exatamente essa questão. Dar uma parada, assim, de repente você tem que dar uma parada no que tudo que você está fazendo e cuidar de si. E nada melhor, então, do que vir para um programa como esse, que é gratuito. Nós atendemos a comunidade universitária todas as sextas-feiras pela manhã, de 9 a meio-dia, e as pessoas vêm aqui para receber um Shiatsu Express, que é uma massagem na cadeira, sentada com a própria roupa, e outras técnicas. Temos a massoterapia facial, temos o Shiatsu também normal e a reflexologia, que é a dos pés, e temos também a massagem relaxante de corpo inteiro. Então, com isso, as pessoas estão se sentindo, pela opinião delas, cada vez mais relaxadas. Então, é essa a finalidade. Este projeto de extensão do curso de fisioterapia foi implantado em abril deste ano e visa reduzir as tensões do dia a dia de professores, alunos, técnicos administrativos, servidores terceirizados e a população em geral. Nós não curamos, nós não tratamos nada, mas permitimos com que as pessoas que vêm, tanto com estresse psíquico, como também o funcional e também questão postural, sai daqui um pouco melhorado. 10 alunos extensionistas, todos estudantes do curso de fisioterapia, participam do projeto. Alguns deles relataram o que representa fazer parte deste grupo e como a experiência agrega conhecimento para a formação acadêmica e profissional. Nos proporciona a oportunidade de atuar já logo no início do curso, né, com disciplinas que a gente já vem aprendendo na grade curricular, disciplina de massoterapia. Então a gente tem a oportunidade de aplicar o que a gente aprendeu ao nosso público aqui da comunidade acadêmica. É de extrema importância para nós do curso da área de saúde termos esse contato com os pacientes logo de início, porque acaba que traz para a gente uma visão do que a gente vai ter no futuro. Alguns pacientes do projeto descreveram quais foram as sensações ao receber as massagens. Participar da sessão de massagem é muito bom, inclusive como estudante, porque a gente já começa o dia bem melhor, tipo uma sexta já dá para estudar um pouquinho melhor. É bem gratificante. Foi muito legal, gostei. Todo o grupo está de parabéns, é uma iniciativa assim, maravilhosa, que a gente, né, enquanto professor, enquanto funcionário aqui, estudante também, a gente precisa parar um pouquinho no intervalo, dar aquela respirada, e esse momento é um momento que cai muito bem. Vai ser a terceira vez que eu sou atendida pelo professor Rogério, que ele me chamou,
Foi um aluno muito bom. Toda vez eu dou nota 10 para eles. Isso é uma maravilha, eu me senti muito bem. Quem quiser se inscrever para receber massagens grátis, pode preencher um formulário que está disponível no perfil do Instagram, @sexta-sem-estresse. Segundo alguns historiadores, as primeiras transmissões radiofônicas feitas no Brasil datam de 1919. O Departamento de Comunicação da UFPB promoveu uma mesa redonda para discutir a importância das rádios nordestinas no centenário do rádio. 100 anos do rádio no Brasil. O protagonismo nordestino. Este foi o tema de uma mesa redonda promovida pelo Departamento de Comunicação Social da UFPB para debater a contribuição das rádios do Nordeste para a cultura e a educação desde as primeiras transmissões de rádio no Brasil até os dias atuais. A gente tem as primeiras transmissões de rádio exatamente em Pernambuco, em Recife, na Rádio Clube de Pernambuco. Então, é esse reconhecimento do protagonismo nordestino na história do rádio no Brasil. O evento ocorreu no auditório do Núcleo de Documentação Cinematográfica e reuniu alunos e professores do curso de Rádio e TV da UFPB. Pedro Vaz é professor das faculdades Anhembi Morumbi e pós-doutorando da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Há bastante tempo, ele pesquisa a história, a programação e o conteúdo dos programas da Rádio Clube de Pernambuco. Fundada em 1919, ela é considerada por alguns historiadores a primeira rádio do Brasil. A emissora, ela chega em 6 de abril como momento inicial dela, 6 de abril de 1919, ligando não só o Nordeste, mas o país, porque ela, a partir daí ela vai se desenvolvendo. Em 1923 ela cresce bastante e chega nos anos 30 já como grande emissora e assim apelidada de o Canhão do Norte, que naquela época já falava-se o Canhão do Norte. Então ela liga todo o Nordeste e ela traz o que? A cultura, né? Ela vai sustentar o sotaque, ela vai mostrar para o Brasil o sotaque nordestino, vai valorizar a cultura nordestina. A gente ficou sabendo muito mais o que era o Nordeste através das ondas da Rádio Clube de Pernambuco, que é uma emissora que valorizou muito a cultura, a dramaturgia, o folclore, não só o folclore nordestino, o folclore no Brasil no modo geral, e trouxe assim o homem e a mulher nordestina para cá e valorizou várias questões, entre elas a questão racial, e defendeu vários aspectos. Teve enfrentamentos políticos, houve situações difíceis também, mas se desenvolveu, cresceu como grande emissora. É a pioneira do país. A presidente da Empresa Paraibana de Comunicação também esteve no evento. Naná Garcês falou sobre a Rádio Tabajara, um veículo de comunicação responsável por integrar a Paraíba e por lançar grandes nomes do rádio nacional. Para você ter uma ideia, a Tabajara tem 82 anos. Isso não é pouco, não é? E é a 17ª emissora que surgiu no país. Então, a Tabajara, ela não só faz parte de um grande cenário nacional, porque ela forneceu para os músicos, radialistas, para outras emissoras, como também para o cenário local. Ela tem uma identificação enorme na Paraíba em si, com a história da Paraíba e com a audiência paraibana. No dia 4 de julho, foi lançado o livro Gerardo Parente, uma memória musical. A obra conta a história do pianista e ex-professor do Departamento de Música da UFPB. O auditório da Academia Paraibana de Letras foi palco para o lançamento do livro Gerardo Parente, uma memória musical. A obra é da professora do Departamento de Música da UFPB, Luceni Caetano. Ele era um grande pianista, um grande professor, um grande incentivador dos alunos e um divulgador da música brasileira. Ele tanto tocava aqui na Paraíba como no Brasil e levava para fora, para vários países, a nossa música brasileira. Esse livro eu escrevi no final do ano passado, 2018, para entrar na homenagem dos 40 anos do Departamento de Música. Até mesmo quem não teve contato direto com o intérprete reconhece a importância dele para a música brasileira. Gerardo é uma figura importantíssima porque ele está desde o início, né? Um grande nome da música nacional, mas que adota a Paraíba como ele mesmo relata, e a gente pode ver no livro,
vendo ali um lugar de grandes oportunidades, né, e de respeito à história do ensino da música, né? Então, na verdade, a história do departamento se confunde com a própria história do Gerardo Parente, né? Sandoval Moreno foi aluno do pianista e pôde homenageá-lo no lançamento. Para mim é uma honra muito grande, porque o professor Gerardo, ele queria isso, queria que a gente estivesse divulgando a música brasileira e tocando a música brasileira. E foi isso que eu vim fazer aqui, fazer essa homenagem para ele e para a professora Luceni, que está lançando um livro falando sobre a vida de Gerardo Parente. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.